Bora entender o significado das linhas e as propriedades e como utilizar no desenho. E a gente vai ver como é que são as propriedades e como que a gente extrai significados através delas. Vai ser legal, vai ter alguns exercícios assim voltados para poder ganhar um pouco mais de liberdade no traço, deixar o traço mais fluido, né? Já adianto, se você não viu a live de Dynamic Sketch, dá uma olhada, porque lá tem muito exercício relacionado com essa questão que a gente vai abordar agora. Eu não vou repetir os exercícios, porque a gente já fez lá naquela live, tá? Então, nessa aqui, a gente vai ter alguns exercícios para soltar a mão e alguns exercícios para conseguir trazer um pouco mais de significado nos nossos desenhos e também conseguir finalizar de uma maneira mais da hora, tá? Então, vamos começar? Então, bora lá, ó. Temos aqui, vamos, linhas. Vamos dar uma olhada aqui, entender o que se trata, né? Do que se trata linhas, então. Seguinte, as linhas são alguns elementos visuais. A gente tem algumas interpretações, umas definições para ela. A mais simples é que a linha conecta de um ponto a outro, óbvio, né? Então, as linhas são isso. São elementos visuais que ligam duas coisas, né? Mas também tem aquela definição onde que, se você pegar vários pontinhos e colocar um na frente do outro, ela também vai formar uma linha, tá? As linhas, sem elas, a gente não consegue representar nada. Se você observar tudo que a gente faz, né, tudo que a gente tenta representar, mesmo que a gente trace uma linha, ou a gente coloque um elemento, como eu disse, vários pontinhos alinhados ali formam uma linha, né? A gente não consegue representar nada sem essas linhas, tá? Porque a forma, ela acaba sendo definida pelas linhas. Então, é um elemento essencial para as artes visuais, seja desenho, seja escultura, né? Ou qualquer outro tipo, beleza? E a gente tem alguns tipos de linhas, sendo elas as visíveis e as invisíveis, que a gente vai abordar aqui. Então, a gente tem essas partes visíveis e invisíveis. Lógico, as visíveis são aquelas que estão graficamente representadas, a gente consegue visualizar, e as invisíveis dependem de elementos na imagem para se formar. Como, por exemplo, se a gente tem dois elementos assim, ó, alinhados um com o outro, que nem meus dedos aqui, acaba formando uma linha em uma direção, tá? E como é que a gente utiliza essas linhas? Toda linha possui algumas propriedades ali que a gente vai abordar, geram alguma sensação, tá? Então, se a gente utiliza essas propriedades de uma forma organizada, a gente consegue transmitir uma ideia, né? Dar um significado para elas. É importante a gente conhecer esses significados para a gente realmente chegar naquele resultado que a gente tão espera, tá? Então, com isso, vamos começar a aprofundar nessa questão do que é linha. Vamos ver aqui, ó. A gente tem uma parte que são as classificações, né? As classificações das linhas seriam justamente as visíveis. Vamos entender melhor do que se trata esse esquema de linhas visíveis, né? Bom, se a gente tem alguma linha reta, isso aqui já é uma linha visível. Você está visualizando ela, né? Isso aqui seriam as linhas visíveis. Eita, visíveis. Né? E se a gente tem alguma bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui. Isso aqui é um monte de bolinha agrupado. Mas, se a gente para observar, o conjunto delas, né, forma uma linha, tá? Então, isso que seria as linhas invisíveis. E tem algumas variações, por exemplo. Vamos supor aqui, ó, nas linhas invisíveis, se eu tenho duas formas assim, ó. São duas linhas, né? Tem certeza que são duas linhas? Nesse ponto aqui, a gente tem, na verdade, três linhas. A gente tem uma linha visível. Vou subir aqui, ó. Pronto.
a gente tem essa linha tá aqui, que é a linha visível. Só que a gente tem uma linha passando nessa região aqui, que seria a linha invisível, sabe? Ela não foi traçada, mas ela existe, tá? E se a gente tivesse num contexto onde o fundo todo tivesse coberto, a linha visível seria essa aqui. Então, ó, visível. E essa aqui, a linha invisível. Pronto. Então a gente tem essa questão, tá? Linhas visíveis e invisíveis, elas vão estar presentes em todos os desenhos e vão ajudar, inclusive, quando a gente fala sobre composição, alinhamento, essas coisas todas, né? A gente está meio que lidando com linhas, né? O gestual que a gente faz no nosso desenho, né? Isso tudo faz nossa ideia ser transmitida no papel, beleza? Vou até apagar essa parte aqui, ó. Colocar aqui invisível. Então essas seriam as classificações, tá? A gente vai observar alguns detalhes assim mais para frente quando a gente estiver aplicando isso, analisando alguns desenhos. Vocês viram aqui? A gente pode ter linhas realmente representadas, um grupo de elementos acabam formando uma linha. Tanto é que se a gente imprimir alguma coisa, pegar uma lupa, né, a gente vai lá, imprime uma linha e pega uma lupa, você vai ver que vão ser vários pontinhos ali que estão formando aquela linha. Tá? Então, pode ser agrupamento ali de pequenos pontinhos ou alinhamento de objetos. Por exemplo, nessa parte daqui, ó, nessa parte da lateral, a gente tem algumas linhas sendo formadas. Essa linha aqui, ó, de alinhamento, é uma linha invisível também. Tá? Então, é mais ou menos nessa pegada que a gente vai trabalhar. Isso aqui, a gente tem umas classificações gerais. E agora a gente vai ver algumas propriedades delas que nos ajudam a representar objetos, representar uma ideia, tá? Vamos começar aqui com as propriedades primárias dessas linhas. Uma linha, ela é formada por... ela pode ser reta, né? Ela pode ser reta. Vou pegar aqui. Reta, curva, ela pode ser curta, né? Ou muito longa, que é a questão do comprimento. A gente também tem, ó, a questão da espessura, né? Eu posso fazer uma linha bem fininha, como também eu posso fazer uma linha grossona aqui, ou eu posso simplesmente variar essa linha, a espessura, para conseguir gerar algum resultado. E temos outra coisa também, a direção dessa linha. Tá? Quando a gente faz uma linha assim, ó, ela tem, né? Se a linha está indo ou para o lado de cá ou para esse lado. Só que se a gente tem um agrupamento de linhas, várias linhas, aqui, ó, a gente acaba tendo uma sensação, né, de que ela está indo em direção a esse ponto aqui, ó. Ou, por exemplo, quando a gente varia a espessura da linha, a gente também consegue dar um direcionamento para isso. Ela pode estar vindo lá do fundo ali, né? E vindo em nossa direção. Vou até fazer uma outra linha aqui, ó. Quando eu faço, por exemplo, uma linha assim, ó. Eu estou dando uma direção aqui, ó, para essa linha, né? Mostrando que ela está vindo lá do fundo, chegando mais para trás, assim, fazendo uma curva toda ali em volta de alguma coisa. São meio que propriedades meio óbvias, né? São coisas assim que a gente não precisa falar que existe, né? A gente já sabe. A gente já viu bilhões,
já desenhando e tal, a gente sabe que, ó, pô, essa linha daqui, ó, ela é reta. Tá, beleza. Essa linha aqui, ó, ela é curva. Bom também. Essa aqui é menor que essa também. E tem essas questões, ó, essa aqui é mais grossa que essa. Só que a gente precisa parar um pouquinho para poder entender a diferença entre elas, para a gente conseguir aplicar isso no desenho e conseguir realmente extrair aqueles significados que a gente quer, né? Então, vamos supor aqui, ó, a gente tem aqui, abaixo disso, a gente vai ter as subpropriedades. E essas subpropriedades, a gente vai abordar elas justamente como uma maneira de extrair significado, tá? Por exemplo, quando a gente tem algumas linhas retas, geralmente passa a sensação de firmeza, né? É algo rígido ali, consistente. Por quê? Ela está sendo contínua ali, ela está seguindo uma direção, ela está indo de uma mesma forma. Ela começa e termina praticamente seguindo a mesma propriedade dela ali, tá? A gente tem aquela questão ali, ó, das linhas curvas. As linhas curvas, elas passam um pouquinho mais de suavidade. Por quê? Ela tem essa variação aqui, assim, ó. Ela não tem essa mesma constância de sempre, né? Ela tem, quando a gente faz algumas linhas curvas, elas acabam gerando uma suavidade, né? Ela vai para várias direções, mas de uma forma bem tranquila, tá? E a gente tem aqui, ó, dentro dessas linhas curvas e retas, a gente pode fazer, por exemplo, uma linha reta na horizontal ou na vertical. Linhas nas horizontais, Linhas horizontais geralmente refletem aquela tranquilidade, sabe? Aquela sensação de estabilidade ali. Sei lá, vamos falar coisas que são horizontais, assim. Sei lá, igual eu falei, a linha do horizonte. A gente tem aqui, ó, uma linha lá no fundo, aí tem um sol saindo aqui, né? Aqui embaixo tem um mar aqui, sabe? Essa linha daqui, ou, por exemplo, vamos dar mais exemplos assim, ó, um chão. A gente tem bonequinho ali em cima do chão. Ou então, a gente tem, sei lá, vamos supor que a gente tem uma cama aqui, ó. O bonequinho tá deitado aqui. Quais que são as sensações que essas linhas aqui, ó, horizontais, ela acaba passando? Essa parte aqui, ó, das linhas horizontais, geralmente a gente vai ter aquela sensação de tranquilidade, apoio, sustentação. Por exemplo, quando a gente representa um chão, a gente coloca um bonequinho ali em cima, essa linha horizontal que a gente utilizou para representar um chão, ela está servindo de apoio. E quando a gente olha para essa linha, é isso que a gente entende, é isso que a gente interpreta. A mesma coisa aqui na cama, ó. A gente tem essa base da cama aqui, tá dando apoio para ele ficar deitado, sabe? E quando a gente olha ali pro pôr do sol, né, a gente vê essa linha do horizonte aqui, ó, dividindo o céu, a terra e tudo. A gente tem essa sensação de tranquilidade, sabe? Como é que fala? Um equilíbrio ali e tudo. Por quê? A gente olha ali, tem aquela divisão toda bacaninha. A gente sabe ali, ó, que mesmo naquela continuidade que tem, tá tudo retinho, tudo plano, tudo bacaninha, tudo alinhado ali. A gente tem essa sensação. É a mesma coisa da cama. Olha a tranquilidade do cara ali dormindo, né? Olha, sei lá, esse homem aqui, ó, paradinho, ele tá apoio, tá equilibrado ali, não tem nada que joga ele pro lado, né? Então, essas seriam as linhas horizontais, né? Então, a gente tem essas linhas horizontais aqui, ó. Agora, as verticais. As linhas verticais,
quais objetos que você lembra aí que tem linhas horizontais assim, ó? Vamos supor que a gente tem um poste, né? Aqui, ó. Tem uma lâmpada aqui. A gente pode ter aqui, ó, um teto, um chão e uma pilastra segurando aqui, ó. Você lembra das linhas invisíveis? Não é porque só aqui, ó, existe linhas horizontais e esse desenho não tenha o mesmo significado das linhas verticais, tá? Porque o conjunto, ele cria também uma sensação. Então, ó, essa parte interna da pilastra aqui, a gente tem uma linha horizontal, tá? Deixa eu corrigir aqui que ela ficou um pouco inclinada. Vai dar uma sensação um pouco errada. Essa linha do meio, ela reflete muita coisa. E sabe quando a gente faz aqui, ó, aquele, nossa, meu desenho tá duro, né? Eu faço um personagem assim, ó, com os pezinhos aqui e tal, todo paradão. Coloca os bracinhos assim, ó, todo paradão, quietinho, tal. Mais uma vez, a gente tem, olha o tanto de linha vertical, como é que tá tudo essa verticalidade toda, né? E a gente tem aquela linha passando aqui no meio, ó, dele. A gente tem que aprender a identificar essas linhas invisíveis também, essas linhas verticais. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o poste, a gente tem essa pilastra e a gente tem uma pose paradona assim. O que a gente retira de significado dessas linhas? Né? Essa parte aqui, ó, a gente tem uma questão de sustentação, coisa estática, né, fixa. Essas linhas verticais em pé, assim, né, elas estão ali imóveis, equilibradas, sabe? Certinha, assim, ó. Então, por exemplo, se eu tombar essa linha um pouquinho pro lado, ela já dá uma sensação, pô, vai cair, né? Se eu pego, por exemplo, esse poste aqui, quando a gente olha o poste um pouquinho mais ou menos aqui, ó, assim, ela começa, né, esse trem aqui vai cair uma hora. Quando ela tá retinha, a gente já não tem essa sensação, né? Então tem aquela coisa fixa, estável ali, sabe? E normalmente a gente usa para representar coisas estáticas mesmo, coisas paradonas, tá? Coisas que vão dar uma sustentabilidade em algum elemento do desenho. É, a linha vertical, é isso. A linha vertical. Boa, Lende. Valeu por me avisar, velho. Vocês conseguiram entender o conceito? Horizontal, né? Aquela coisa de apoio. Vou colocar aqui, ó, apoio. Repouso, no caso, né? Repouso. Por aí vai. Essas aqui verticais, elas vão dar a sensação de equilíbrio. Ela tá equilibrando só no pontinho que tá aqui embaixo, né? Equilíbrio. Equilíbrio. Estabilidade. E sustentação. Tá? Beleza, a gente já viu as questões das linhas horizontais e as verticais, mas e se elas estiverem inclinadas assim? Quando a gente tiver ali, sei lá, vamos supor que a gente tenha essa pilastra daqui, ó, agora ela tá assim, ó. A gente tem o chão aqui bonitinho e essa pilastra tá totalmente inclinada. Essa linha aqui do meio que a gente tenta, né, para encontrar aqui, ó, ela tá bem inclinadona. Quando a gente coloca aqui, sei lá, um personagem, ó, né, nessa direção, a gente tem várias linhas inclinadas aqui, ó. A gente tem essa linha aqui, a gente tem a linha de movimento dele aqui, a gente tem essa, a gente tem essa. Isso tudo vai ter um significado também, né? E se a gente fizesse aquele postezinho de luz ali, ó, caindo, a gente tem um chão aqui, né? Aí esse poste agora, ó, ele tá assim, ó. O poste tá inclinado. O que isso significa, gente? Isso aqui seria, ó, inclinadas, né? Essas linhas inclinadas, então, ó, olhando isso aqui, né, fica a primeira sensação, eu acredito que seja para todo mundo, não é possível, que isso aqui quer dizer que é estabilidade, desequilíbrio, né?
ou uma sensação de movimento, tá? Então a gente tem aqui, ó, desequilíbrio, movimento, instabilidade, né? Primeira coisa, quando a gente olha para cá, cara, esse poste tá caindo, essa pilastra tá caindo, esse poste tá caindo, esse cara aqui tá começando a correr, sabe? Exatamente, Olende. Dinamismo, velocidade, né? Então, ó, a gente tem esses significados assim, tá? Eu posso até colocar aqui só para, né? Tá valendo. Então, quando a gente quer representar, por que a gente tá, eu tô dando significado para essas linhas, velho? Vocês estão vendo que todos os objetos que eu estou representando aqui são através dessas linhas, dessas propriedades, né? Que eu consigo transmitir a ideia. Se eu fizesse esse personagem correndo aqui utilizando só linhas verticais, cara, eu nunca ia passar a ideia dele estar correndo. Ia ficar um trem muito bugante para a cabeça, assim. Se eu colocasse ele de frente, personagem de frente aqui, ó, colocar ele assim, aí, sei lá, coloca uma perninha aqui para trás, o outro tá aqui, ó, com a linha reta, só, sabe? Linhas retinhas. Isso aqui tá aqui reta também. Isso aqui é o personagem de frente. Ele tá correndo? Não, né? A única linha que tá dando uma sensação que ele tá meio que movimentando é essa linha que ficou um pouquinho inclinada aqui, ó. Essa pequenininha que tá um pouquinho inclinada aqui, talvez, né? Agora, se eu venho aqui e faço um personagem assim, ó, mesmo de frente, eu venho, coloco uma linha inclinada pro lado de cá, tal, né? Essa parte daqui, ó, dessa perna, tá inclinada pro lado de cá, essa aqui tá inclinada pro lado de cá. A gente faz uma linha vindo nessa direção aqui, ó. Essa aqui tá indo lá para trás, assim, um bracinho lá para trás. Esse aqui tá vindo aqui. Vamos fazer ao contrário, né? Coloque esse aqui indo lá para trás, assim, ó. E essa aqui vindo cá para frente, sabe? Olha como é que já desse essa sensação de velocidade, de movimento, né? De que ele tá realmente agindo, sabe? São linhas inclinadas que eu tô usando. Beleza? Então a gente já tem aqui, ó, a primeira parte de significado das linhas, né? E agora a gente tem aquelas linhas juntas, separadas, quebradas e ritmo. O que é isso, velho? Olha, imagina o seguinte. Quando a gente tem várias linhas assim, ó. Então, ó, quando a gente trata aqui de linhas juntas, a gente tem a questão de agrupamento, né? E quando as linhas se cruzam ali, tipo, eu vou mostrar aqui, ó. Quando a gente tem esse agrupamento, são várias linhas separadinhas aqui, ó. Só quando a gente tira o zoom, olha como é que isso aqui tudo, ó. A gente tem uma linha completa, tanto aqui em cima quanto embaixo, tratando das linhas invisíveis que eu falei anteriormente, né? E esse conjunto também inteiro, ela vai dar uma sensação de ser uma linha, tá? Então, ó, a gente vai ter aqui as linhas juntas, beleza? Além dessa aqui, ó, vamos supor que a gente está fazendo um pelo. A gente vai lá e faz um pelo assim, ó. Né? Tô colocando um direcionamento. Vamos supor que a gente tem ali um personagem aqui. Ele tá com o cabelinho todo virado ali para trás, assim, ó. Isso aqui são várias linhas juntas, né? E ela tá formando isso aqui, ó. Essa questão aqui tá formando uma linha só, né? E a sensação que a gente tem das maneiras que a gente trabalhou essas linhas juntas é que elas estão alguma coisa de desorganizado, né? Apesar de ter uma direção que eu fiz as curvas todas assim, ó, elas
estão meio desorganizadas porque são várias linhas formando uma linha maior, né? Então, a gente tem essa questão de várias linhas montarem uma linha inteira. Isso aqui serve muito para a gente gerar algumas texturas, como eu disse aqui, de um cabelo, alguma coisa peluda, alguma coisa do gênero, tá? Então, a gente tem essas questões de linhas juntas que geram uma sensação de agrupamento, direção. Lembra das propriedades aqui que eu falei anteriormente? As propriedades principais, ó. Se a linha é reta, curva, o comprimento dela, a espessura e a direção, né? Quando a gente faz um agrupamento desse, a gente tem uma direção ali formada, né? São várias linhas parecidas agrupadas ali para dar uma sensação, tá? Então a gente tem aqui as linhas juntas, tem as linhas separadas agora. Então é o seguinte, as linhas separadas seria a seguinte maneira, ó. Imagina que eu tenho algumas linhas assim. Aí aqui eu faço algumas linhas assim. Tá? Isso aqui é da mesma ilustração. Quando a gente tem essas linhas separadas, né? A gente tem coisas distintas. Isso aqui, ó. Essa parte aqui é uma coisa e essa aqui é outra. Então a gente tem, além, né, da separação, a gente tem objetos diferentes. Tem a distância também, né? A distância que está aqui entre esses grupos de linhas também dá para ser representada, tá? Então, quando eu venho aqui, ó, faço, sei lá, um triângulo. E aqui eu faço outro triângulo. Vocês estão vendo que eu estou utilizando 3 linhas separadas ali. Vocês vão entender que isso aqui, ó, pode ser uma linha inteira, tá? Mas isso aqui, a propriedade de linhas separadas, tá? Esse desagrupamento, essa diferença de objetos. Depois, a gente tem as linhas quebradas. As linhas quebradas seriam linhas assim, ó. Ou linhas assim, ó. Isso aqui, na verdade, essa parte aqui seriam as linhas quebradas. Ela tem um direcionamento. A gente tem uma linha invisível rolando aqui, né? A linha está indo nessa direção, essa aqui tem indo nessa direção. Só que ela tem essas quebras aqui, ó, acontecendo. Ela não tem essa direção inteira, né? Por exemplo, se a gente faz aqui, ó, o objeto assim, ó, né? Tá meio torta essa engrenagem aqui. Isso aqui seria uma espécie de linha quebrada, né? Que a gente poderia utilizar no nosso dia a dia. O que acontece quando a gente coloca essas linhas quebradas? Quando a gente faz, dependendo de como que a gente faz essas linhas quebradas, ela gera uma sensação ou de padrão, tá? A gente pode gerar um padrão aqui dessa forma, né? Ou a gente vai ter um padrão, dá um significado diferente ali, ó. Tipo, quando a gente faz alguma coisa assim, ó, a gente pode colocar uma desordem também. É engraçado que são 2 significados diferentes, tá? Mas vocês vão começar a ver que essas subpropriedades agora, elas estão entrando numa questão além daquelas primárias lá, sabe? E aqui, nessas linhas de quebradas, você pode variar aqui a direção, né? Vou colocar aqui direção. E tentar trabalhar algum significado nela. Vou colocar aqui significado. Ou textura seria melhor. Por quê?
padrão, textura, é bem parecido, né? Qual que é a ideia aqui, ó? Se eu faço uma coisa dessa maneira aqui, igual eu fiz, a gente consegue entender que a superfície que a gente está criando é ondulada. Essa aqui a gente consegue entender que ela é dentada. Essa aqui a gente consegue entender que é como se fosse vários também, né, dentada também, só que de uma forma mais agressiva, porque ela é mais pontuda, sabe? Então a gente tem todos esses significados assim, tá? E agora a gente vai ter a questão do ritmo. Ritmo nas linhas é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui no canto, eu vou aproveitar esse board aqui mesmo. Quando a gente faz uma linha, sei lá, uma linha assim, ó, né? Essa linha, ela passa uma sensação de movimento, né? Então, assim, ó, isso aqui vai dar uma sensação de movimento ou, como é que fala? Dinamismo, tá? Esse ritmo aqui, ele pode ser aplicado, por exemplo, junto com essas propriedades primárias aqui, peso de linha, direção, o comprimento dela, se ela é curva ou reta, a gente pode conseguir ritmos diferentes, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, essa linha, ela começa mais fina e ela termina mais grossa. A gente já está dando uma direção para o lado de cá, a gente está dando essa curva aqui, ó, ela está dando um movimento mais dinâmico, né? Como também, se eu faço uma linha assim, ó, cara, ela é uma linha reta. A gente viu quando a gente olhou para as linhas horizontais, né, ou linhas diagonais, verticais, essas coisas. Você vê que as linhas horizontais e retas, elas passam essa constância. Só que, quando a gente teve esse ritmo, essa variação de peso, esse direcionamento da linha, né, aqui, a gente tem uma sensação de movimento. Vocês conseguem enxergar que essa linha dá aquela sensação que ela está indo para essa direção aqui? Ou se eu fizesse aqui, ó, utilizasse a mesma coisa, faço uma linha assim, ó, vem aqui, agrupo elas fazendo algo assim, ó. Opa! Vai aumentando aos pouquinhos assim, ó. Isso aqui seria o ritmo, tá? Quando a gente mantém, ó, a gente começa de uma maneira e durante todo o trajeto a gente tem essa variação, assim, mantendo uma espécie de repetição, a gente está definindo um ritmo. Ou quando a gente varia, igual, por exemplo, aqui, ó, nessa parte, a gente tem o espaço igual, né? Ele está se repetindo, só que o tamanho das linhas, ela está aumentando, tá? É assim que a gente define o ritmo das coisas. Se a gente quer definir uma arte, né, a gente vai ter esses agrupamentos, essas variações e tudo, para justamente a gente dar aquela sensação de movimento ali que a gente em toda a ilustração, tá? Então, essa seria a questão do ritmo. Vamos dar uma olhada agora sobre nas aplicações dessas questões, né? A gente já viu muita teoria, já viu como é que funciona essas linhas e tal. Agora vamos entender como é que a gente lida com isso, né? Para que a gente serve? Como que a gente vai utilizar esses significados ali de alguma maneira que seja útil, tá não? A gente vai pegar todas aquelas propriedades que a gente viu anteriormente para fazer uma ilustração. Através dessas propriedades, a gente vai aplicar numa linha só, tentando transferir algum tipo de significado para elas. Vamos tentar fazer aqui, ó. Velocidade e movimento. Provavelmente, ó,
igual nos exemplos anteriores, a gente pode fazer aquelas linhas assim, ó. E provavelmente já cansou de ver representações assim, né? Várias linhas retas aqui, uma embaixo da outra, com um objeto ali, né? Inclusive, eu vou até deixar um pouquinho mais quebrado aqui. Essas linhas assim, ó, direcionadas, a gente simplesmente não tem essa sensação de movimento. Que essa bolinha, ela tá indo nessa direção. Isso aqui vocês já viram com certeza em vários desenhos, né? E se a gente aplica aqui, ó, que a gente, se eu engrosso um pouco mais aqui, a gente dá um pouquinho mais de peso nessa linha, tal, fica bacana, né? A gente dá mais direcionamento. Se eu faço a mesma coisa com essa bolinha, coloco ela assim, quebra aqui, ó, engrossa essa parte, vou até colocar essa bolinha indo nessa direção aqui. Olha ela indo para cá, ó, né? Olha o direcionamento indo para cá. Então a gente está aplicando aqui, nessa daqui, ó, quando ela está indo nessa direção, a gente está mantendo aquela sensação de constância das linhas horizontais. Vocês lembram quando a gente viu ali linhas horizontais, dá aquela sensação de estabilidade, constância, apoio, tal. Essas linhas é que tá dando essa sensação ali, ó, que a bola só tá indo acelerando para frente e vai. Já essa aqui, a gente colocou algumas linhas inclinadas aqui, ó. A gente já deu um pouco mais de direção para elas, um pouco mais de instabilidade. Pô, será que tá caindo? O que tá acontecendo? Né? E quando a gente fizer algumas curvas assim, ó, com essas linhas assim, ó, faz aqueles movimentos, assim, coloca uma bolinha pro lado de cá. Olha o movimento mais suavizado, mais dinâmico que tá rolando aqui, né? A bolinha tá simplesmente voando para tudo quanto é lado, né? Tá saindo, batendo, ricocheteando para tudo quanto é canto, sabe? Vocês conseguem enxergar nessa parte que a gente tem um movimento. O primeiro movimento que ela faz é para cá, depois ela desce, depois ela vem pro lado de cá, ela tá variando todo esse movimento. E a gente está aplicando esse conhecimento ali, essas propriedades, para transmitir essa sensação. Outra coisa, agrupamento. O fato dessas linhas aqui, ó, estar agrupadas, remete que essas linhas horizontais que eu utilizei para poder fazer as linhas de movimento, elas fazem parte dessa bolinha. Significam que essa bolinha que está em movimento não é algo que está aqui, ó, na frente. Se eu colocar um outro elemento aqui, ó, essa bolinha que está em movimento, não essa. Dá para visualizar isso? A gente entra naquela questão, né? Separações das coisas ali, ó. Linhas agrupadas, né? Isso aqui tá com várias linhas agrupadas, pertinhos uma das outras ali. Isso aqui é um objeto. Esse aqui é outro, né? Agrupamento e de separação, tá? E a gente também aplica, quando a gente engrossa essa linha daqui, ó, a gente está dando aquela sensação de peso. Beleza? Então, nessa questão de movimento, seria isso. Tá? Nesse primeiro exemplo aqui, já ficou claro como é que é importante conhecer as propriedades dessas linhas? Como é que, às vezes, uma linha... Eu faço uma linha assim, ó, reta. Aí eu vou fazer uma linha de mão livre. Aí eu acabo fazendo uma linha assim, ó. Um pouquinho mais curva e inclinada. Você está vendo como é que isso aqui, ó, tem um significado e essa aqui tem outra? E é isso que a gente está procurando entender aqui. Como que aplicar e extrair a melhor sensação no seu desenho, tá? E a gente vai ver isso aqui, ó, em perspectiva, formas, a própria anatomia, né, o gestual principalmente, composição tem muito sobre essas questões de utilização dessas propriedades de linhas, tá? Então é interessante
foquem nos desenhos dos exercícios que eu vou passar, porque vai ser um negócio assim que pode evoluir instantaneamente agora nos desenhos que vocês já fazem, porque linhas sem elas você não consegue desenhar, tá? Então, bora lá. A próxima coisa aqui é a questão de volume. Imagina o seguinte, eu tenho uma linha aqui, ó, de um cubo. A gente vai desenhar um cubo. São várias linhas aqui, diagonais e tal, né? E são agrupadas aqui, ó. Isso aqui tá rolando um agrupamento, tá? Esse agrupamento aqui, ó, ela tá me dando uma sensação de volume, né? Porque a gente tem aqui um cubo representado, ó. E o porquê que isso acontece? As junções, quando a gente junta uma linha assim, ó, a gente agrupa uma linha em T, né, ou em Y, ou alguma coisa assim, a gente gera alguns cantos. E esses cantos dá essa sensação de volume. Então, se a gente, por exemplo, mas Marcos, esferas, por exemplo, não tem canto. Eu faço aqui, ó, uma linha assim, eu posso não ter formado um T reto aqui, ó. Mas quando eu olho essa linha dessa maneira aqui, isso aqui é um T. E a gente sabe que isso aqui é uma esfera e não um círculo por causa dessa linha do meio que formou. Tá? Isso aqui é um círculo só. E isso aqui é uma esfera. Se eu colocar uma outra linha aqui assim, ó, fica mais nítido ainda que é uma esfera. Então a gente vai ter essa sensação ali, beleza? De volume. E um detalhe aqui, ó, completando a questão de velocidade, ó. Eu esqueci. Se eu faço um agrupamento aqui, aquela variação, né? Eu defino um ritmo para ela. Eu faço uma linha tracejada aqui, ó. Coloco o objeto nessa região. Olha como é que parece que ele está acelerando, né? Então é nisso que a gente consegue trabalhar ali agrupando, né? A gente pode recorrer a todas essas propriedades para realmente representar alguma ideia. Deixa eu criar uma outra camada agora. Vamos agora, através de linhas, representar luz e sombra. Vamos supor, eu tenho um formato aqui e eu venho nessa parte aqui, ó. Coloco algumas linhas assim. Aí eu venho nessa parte aqui, ó. Coloco algumas linhas assim. Olha como é que a gente já tem algumas propriedades aqui sendo aplicadas. Primeiro, direção. Direção dessa sombra projetada aqui, né? Como ela está mais afastada, isso aqui, ó, tá agrupando, né? Como essa parte daqui, ela está um pouco mais afastada, a gente dá um direcionamento para o objeto que a gente está representando, né? A sombra daquele objeto. Os fatos de isso aqui tudo estarem bem próximos lida com um objeto apenas, né? A gente está aplicando outra propriedade que é o agrupamento. Quando a gente coloca, tem essa região vazia e essa parte agrupada aqui, ó. Isso aqui é luz. E isso aqui é sombra. Por que a gente vê dessa forma aqui? Aqui está vazio, né? E geralmente, quando a gente tem um objeto bem iluminado, a gente vai ter aquela parte branca, né? E essa parte agrupada aqui com várias linhas, a gente está gerando algum valor ali para ela. A gente está criando uma sensação de variação de cor ali, né? De preto e branco, né? E a gente que gera essa sombra. E a mesma coisa aqui embaixo, ó. Se a gente não colocasse essas linhas aqui no meio, ia dar uma sensação bem estranha, né? Pô, o que é essa... Pode funcionar, né? Que a gente... o nosso olho, ele meio que completa
Se a gente faz só essa linha. Mas não fica meio estranho se eu só deixo essa linha, esse contorno aqui vazio? Não dá que é realmente sensação de sombra. Mas se eu preencho ela, eu já passo a sensação de sombra, né? Então, essa é uma das maneiras de tentar representar luz e sombra. Para outra aqui, ó. A questão de representar contato. Algo está encostando em outro. Imagina da seguinte maneira, ó. Eu tenho aqui um cubo. E nessa parte daqui, ó, eu tenho um cubo, sei lá, um plano qualquer, uma reta, pedaço de papel. Eu quero reforçar que essa parte daqui, ó, ela está realmente encostando no papel. Eu posso vir e engrossar essa parte. Como se eu gerasse uma sombra nessa região, assim, sabe? Eu estou usando a propriedade de peso, né, nessa região para gerar essa sensação de contato, né? Se eu coloco aqui, ó, engrossa essa parte daqui, eu estou dando, além de aumentar o peso do papel que está ali embaixo, eu estou conectando com uma outra superfície ali que eu às vezes nem estou enxergando. Vamos supor que a gente tenha, sei lá, uma esfera aqui. E eu faço talvez um cilindro. Deixa eu ver. Deixar esse aqui um pouquinho mais fino. Vou colocar aqui, ó, nessa parte do coisa, eu vou colocar um encaixe. Algo assim, ó. Ele já tá parecendo que tá encostando ali, né? Porém, se eu reforço essa região aqui, ó, eu aumento essa sensação de contato, essa firmeza ali, tá? Então, isso é uma das maneiras de a gente utilizar as propriedades da linha. Só com linha eu estou fazendo isso. Outra coisa também, ó, a questão de contraste. Vamos supor que eu tenho linhas assim, ó, indo nessa direção. E aqui eu faço linhas nessa direção. Olha como é que é nítido essa diferença entre as coisas, sabe? A gente automaticamente cria um grupo para essa aqui e um grupo para essa aqui, só porque a gente variou a direção delas. Aí a gente gerou um contraste ali. Se eu faço, por exemplo, com formas também, ó, vamos colocar, sei lá, eu tenho uma forma aqui. Eu tenho uma outra forma, mesma coisa. Eu posso vir, elas estão bem parecidas atualmente, mas se eu engrossar a linha de uma, olha como é que agora essa aqui passa a chamar muito mais atenção do que essa aqui, né? Ou seja, de novo, aplicando propriedades das linhas, mais uma forma da gente conseguir extrair significado, guiar o olho de quem está visualizando ali para entender o que a gente está fazendo, né? E da mesma forma como a gente consegue criar um contraste através desses objetos, ó, a gente também consegue dar uma sensação de profundidade. Vamos supor, quem acompanha a live há mais tempo já viu várias vezes esse exemplo aqui, ó. Eu vou fazer um retângulo, divido ele e engrosso essa linha daqui. Vou colocar até talvez um pouquinho maior aqui, ó. Engrossando mesmo. Ali. Olha a sensação que passa que esse objeto ele está mais próximo do que esse.
Ou outro exemplo, para ficar mais nítido ainda, se eu faço uma linha pequenininha, faço uma linha um pouquinho mais grossa, faço uma linha mais grossa ainda, faço uma linha mais grossa ainda, mais grossa ainda. Olha como é que cada linha que eu vou engrossando, ela vai se aproximando, né? Ou ao contrário, quando eu vou afinando aquela linha, ela vai se afastando. Então tá aí, ó, mais uma das maneiras da gente aplicar essas propriedades para a gente conseguir significados assim. A próxima etapa aqui, depois que eu já apresentei esses conceitos para vocês, é realmente começar a fazer exercícios. Bom, galera, para a gente conseguir trazer todos esses significados para o nosso desenho, tem um negócio que o Hiro Kawahara, né? O Hiro Kawahara é um artista que ele passou durante muito tempo fazendo as bandejas do McDonald's. E eu trouxe para cá alguns dos exercícios que ele costuma passar para lá, que é a questão de você trazer um pouco mais de fluidez no seu desenho. Por quê? Quando você tem um traço fluido, você consegue trabalhar mais o significado na arte que você está fazendo, sabe? Você não fica travado ali, né? Mesmo que você procure um significado específico, às vezes pensar demais daquele processo, daquele significado das linhas, pode ser um prejudicial. Então, se você faz uma linha mais fluida, talvez você consiga mais movimento no seu desenho. E a maioria das das artes que a gente faz tem algum tipo de movimento nela envolvido, tá? Então, como que a gente adquire essa fluidez no nosso traço? Lembrando que, antes de fazer esse exercício, quem não fez os exercícios da live de Dynamic Sketch, faça, que eles são muito importantes para você conseguir confiança no traço, tá? Porque sem confiança no traço, você vai começar a fazer aquelas linhas assim, ó, aqueles pelinhos, assim, ó. Esses pelinhos aqui, como a gente viu anteriormente, tem um significado para isso, né? É uma propriedade da linha. Por que nosso desenho fica tão feio quando a gente faz linhas assim? Porque isso gera aquela sensação de caos, né? Desordem. Isso aqui são linhas que estão quebradas assim. Aquela sensação de pelinho, sabe? Apesar disso aqui meio que agrupar, sabe? Isso aqui vai dar uma sensação de um objeto só, gerando uma textura de pelo ou desordem. Então, cara, se você está fazendo, sei lá, um rosto, você não quer que o rosto seja todo peludo. Então, trabalhe a confiança no traço primeiro, antes de adquirir a fluidez dele, tá? Então, bora lá. Primeiro exercício aqui do dia. Depois, quem fizer esses exercícios, mandem lá no Discord, tá? E na próxima quinta eu vou corrigir. Na verdade, não vou simplesmente corrigir, né? Na verdade, eu vou opinar sobre os seus exercícios de maneira a orientar um pouco a vocês evoluírem, tá? Porque, realmente, desenho não tem correção, né? Não é porque eu fiz de uma forma que está errado. Talvez o conceito que você escolheu não seja o melhor para poder representar aquilo. Mas eu tenho que tomar eu vou começar a tomar um pouco mais de cuidado disso, porque certo e errado é um negócio bem relativo, né, velho? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, em um traço contínuo, você vai começar uma linha, você vai fazer uma linha primeiro, depois vai repetir, aqui ó, vou fazer um mais devagar e depois a gente vai fazer de uma maneira um pouco mais rápida, ó. A gente vai fazer uma linha inicial, depois a gente vai voltar acompanhando essa linha, só que depois que a gente acompanhar, a gente vai completar um pouco mais e volta. Repete tudo desse lado e completa para cá. Não importa se você erra, saia um pouco fora disso aqui.
Ah, e varia, tá? Não precisa ser só uma linhazinha inteira. Tenta fazer algumas curvinhas. Tenta fazer algumas umas partes mais quebradas ali, tipo... Algo assim, ó. Né? E por aí vai. Beleza? Esse é o exercício. Só que eu fui fazendo devagar aqui e pensando no que eu estava fazendo para poder explicar, tá? Isso aqui é o exemplo. E agora eu vou realmente fazer esse exercício, ó. Eu vou tentar manter um equilíbrio entre velocidade e não quero que seja muito lento nem muito rápido, porque eu quero ter uma sensação agradável ali, sabe? Se eu faço muito rápido, eu não vou ter a precisão e vou errar pra caramba, não vou conseguir acompanhar o caminho que eu tô fazendo, né? Que eu tinha definido. E se eu faço muito devagar, eu vou ter aquela tremelique todo que a gente normalmente tem. Então, encontre, igual a gente fez lá na live de Dynamic Sketch, encontre a sua velocidade de traço bacana, que você se sinta confortável, que você tenha uma precisão bacana e ainda assim uma estabilidade bacana também, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Vou começar a linha completa, faz um pouquinho mais, vou fazer uma volta, tá? Se errou alguma coisa, acrescenta no seu desenho, ó. Errei aqui agora, a partir de agora, aquela curvinha que eu fiz, eu vou acompanhar, ó. Vou fazer uma curvinha aqui também, tá? Aceita os erros, não tem problema errar não. Deixa fluir. Vai, ó. Só não para, tá? Só não para. Vai fazendo isso de boa, tranquilo, gerando formas, complementando, né? Você viu que agora, ó, aquela parte que eu errei antes, deixa eu acrescentar aqui, ó, um pouquinho mais. Você viu que essa bolinha aqui que eu errei agora faz parte do desenho que eu tô criando. Ele tá funcional, sabe? Ele não parece mais um erro, né? E assim a gente vai conseguindo ter uma fluidez melhor, tá? O exercício é esse, tá, galera? Pra gente adquirir uma certa fluidez. Vocês façam esse exercício pelo menos umas 3 vezes, né? E, se possível, óbvio, eu não vou querer cobrar isso, mas além de fazer 3 vezes, faça pelo menos uma vez por dia, se der. Ou então tenta fazer mais vezes esse exercício assim, tá? Não tem uma hora certa de parar, mas não pare muito rápido, deixa o desenho crescer, tá? Porque, tipo, eu não vou fazer uma linha assim, ó. Aí eu completo pro lado de cá e paro. Isso aqui não vai fazer sentido nenhum, né? Tenta deixar ele gerar alguma coisa interessante, algum desenho legal, né? Aqui, ó, eu meio que repeti quase o formato, né? Mas vai variando bastante. Sei lá, se você começou uma vez para esse lado aqui, começa para o outro fazendo algo assim, ó, para cima e para baixo, sabe? Vai variando mesmo, sentindo ali o que você está fazendo. Então, bora lá, ó. O próximo exercício é um desenho de uma linha. Vocês provavelmente já viram aqueles desafios, né? Desenho com uma linha só, né? Sem tirar o lápis de papel e tal. É mais ou menos essa ideia, só que a gente vai fazer de uma maneira um pouco mais solta, tá? A gente não vai fazer esse exercício com uma prévia de uma ideia, assim. Tipo, eu quero desenhar, sei lá, um rosto, sabe? Não. A gente vai tentar aqui
a gente vai sentindo o desenho e até aparecer alguma ideia. Essa a forma de fazer. Então, ó, primeira parte, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma forma qualquer grande e dentro dessa forma eu vou adicionando elementos. A partir desses elementos, eu vou escolhendo o que eu quero manter, reforçando aquela parte e vou criando uma imagem, eu vou visualizando o que eu estou criando. Então, por exemplo, ó, vou fazer uma forma assim. Ó, tá? Não soltei, não tirei ainda a minha caneta. Eu vou fazer uma... Eu fiz essa forma inicial e agora eu vou fazer outra aqui para tentar completar. Vou adicionando mais formas e tudo. Quero ter uma ideia do que vai sair disso aqui. Então, ó, gostei dessa linha aqui, eu posso vir, voltar, reforçar essa parte. Né? Vou adicionar aqui uma região. Sei lá, vou colocar... Nossa, esse desenho aqui tá bem errado, hein? Se fosse... Mas dá para visualizar aqui já tô vendo algum rio, uma cachoeira, né? Tem uma árvore aqui no canto aqui que eu coloquei. Trago para cá. Vocês estão vendo que eu não estou preocupado muito com a ordem das coisas que eu estou tentando representar? Eu só vou reforçar aqueles elementos que eu quero manter. E agora, ó, eu estou indo para os detalhes internos, já que apareceu a ideia na minha cabeça, sabe? Eu consegui visualizar aqui uma cena. Agora eu vou adicionando os detalhezinhos um pouco mais refinados. E a gente vai ter uma ideia ali. Um rascunho, pelo menos, do desenho. Até agora eu não tirei a caneta do papel, ó. Papel da mesa, né? Vocês conseguem visualizar a ideia aqui? Que eu representei? Tem a cachoeira aqui. A gente tem essa parte aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, depois, quero finalizar isso, eu posso vir aqui, ó, adicionar um pouquinho de sombra. Essa parte aqui. Adiciono mais sombra aqui. Coloco outra parte de sombra aqui. Essa parte assim. Vamos colocar aqui a sombra das árvores. Né? Numa finalização um pouco mais grotesca. Sem muito detalhamento. Se eu quiser depois, né, finalizar. Isso aqui não é para fazer no exercício, tá, galera? Eu quero o desenho ali limpo do jeito que vocês fizeram, com uma linha só. Tá? Mas eu vou limpar um pouquinho aqui, só para mostrar o que eu estava visualizando. Agora vocês conseguem visualizar melhor? Claro, talvez vocês não consigam representar tão bem uma ideia, né, que é aparecer. Mas vocês podem ir testando várias ideias, né? Fazer várias vezes. Uma hora sai um negócio bem bacana e tudo. E é um sketch. Você pode, pô, gostei, já vi a ideia tá aqui já representada. Deixa eu refinar, sabe? Isso vai servir bastante na hora que você tá ali, ó. Tipo, não faz a mínima ideia do que quer desenhar. Faz esse exercício, sabe? Vai surgir um negócio legal ali que dá para você finalizar.
ou então você tá com uma ideia já. Da maneira que eu tô fazendo, eu tô começando com uma forma. Mas vamos supor que eu quero fazer agora, eu vou fazer um rosto, né? E eu vou fazer, eu já tô com a ideia na cabeça. Eu quero fazer um rosto. E eu quero um rosto, vou começar a forma quadrada. Uma forma mais pontiaguda aqui embaixo, assim. Eu tenho essa forma. Né? A partir de agora, eu já vou tentando adicionar os elementos que eu já tenho a ideia na minha cabeça. Passo os olhos, não importa ali com se tá certo, tá errado, ou localização. Eu vou simplesmente arrumando, posicionando os elementos e aos poucos eu vou ajustando. Mais para frente, né? Eu vou escolhendo as linhas que eu quero, tá? Manter o desenho. Aí, ó, eu gostei dessa parte aqui do olho. Eu volto e reforço sem tirar. Já coloco um pouquinho. Pega aqui, reforça os olhos. Vou direto para a boca, não tem problema essa linha ficar passando ali. Às vezes essa linha pode gerar uma ideia bem legal para você também, sabe? De colocar talvez uma cicatriz nele aqui. Ó. Então apareceu é assim, começa com uma forma, apareceu a ideia, né? Você conseguiu visualizar melhor o desenho, você vai lá e através dessa linha única, você vai completando, engrossando aquelas linhas, reforçando aquelas linhas que você escolher que quer manter. Observa aqui, ó. Tem essas linhas internas aqui, que elas estão existentes, mas elas não estão chamando tanta atenção, sabe? Em comparação com essas aqui que eu reforcei em volta, né? Elas estão ali quase apagadas. E essa é a ideia desse exercício. Você conseguir extrair essa fluidez, essa velocidade, para você conseguir reproduzir alguma coisa, tá? Aquela deixa a linha simplesmente seguir o caminho dela, né? E que uma ideia legal pode aparecer, tá? Ah, uma coisa que pode te ajudar, que eu não estou aplicando tanto aqui, fazer exercício sem colocar muita força, tá? Ao invés de começar igual lá no Dynamic Sketch, começa fraquinho, vai fazendo ali, ó, o desenho. Bem fraquinho e tal, para justamente você ter essa possibilidade de escolher qual linha que você quer manter. Eu não estou fazendo ali para ficar um pouco mais fácil de visualizar, né? A execução do exercício. Mas isso aqui é excelente, tá? Qual que é a ideia desse exercício, mais uma vez? Eu acho que eu não deixei isso mais claro, tá? A ideia desse aqui, além de adquirir a fluidez, é principalmente você ver que durante o sketch você pode sim adicionar os erros no seu desenho e gerar ideias boas com ele, né? Aceita o que vocês fazem, sabe? Tipo, às vezes o fato de uma linha sair de uma maneira que você não planejou, ou sair um pouquinho mais para cima, para baixo e tal, não é ruim, sabe? Pode tirar coisas muito melhores, tá? Então, é essa a ideia. E deixa fluir, sabe? Deixa um desenho aparecer ali, ele vai aparecer dinâmico. Enquanto você está pensando demais ali em toda a estrutura, todos os elementos e tal, você está travando aquele desenho, né? Deixa isso para na hora que você já, pô, a ideia tá aqui, já sei o que eu quero. Aí sim você vai pensar em conceito, né? Enquanto você está desenhando aqui, ó, não apareceu a ideia ainda. Depois que você fez, já tem a ideia certinha. Você vai, pô, vamos colocar aqui a orelha, vou corrigir a orelha um pouquinho. Vamos ver qual linha que eu tinha feito aqui que é bacana.
sabe? Você vai olhar a linha que você já fez, não como que ficaria melhor. Porque às vezes, pô, nenhuma dessas aqui é legal. Deixa eu fazer uma nova. Aí você vê que a nova que você fez, ela tá estranha ainda, mas juntando com outra anterior, funciona, sabe? Então é bem isso. Então esse é o outro exercício. Agora vamos para um exercício de análise de arte. O que seria disso aqui, galera? Análise. Vocês lembram daquela propriedade das linhas? A primeira coisa que eu quero que vocês façam nesse negócio é pegar uma arte que vocês curtem pra caramba e vão encontrar as linhas presentes nelas. E depois que você encontrar, você vai anotar o significado daquela linha, né? O que aquela linha está adicionando pro desenho. Então, por exemplo, ó, logo de cara, eu tenho uma linha aqui, ó, meio reta, dessa região. E aqui embaixo do Adão, eu tenho algumas linhas quase retas aqui. Aqui tá fazendo um pouquinho, mas aqui embaixo fica reto. Sabe? Linhas retas quer dizer o quê? Apoio, né? Apoio. Olha só onde é que eles estão apoiados. Em compensação, a gente tem aqui, ó, uma linha fazendo essa conexão aqui. Essa linha de movimento, ela tá meio inclinada, né? Ela tá fazendo um movimento assim, ó, de baixo para cima. Isso aqui tá gerando uma ideia, ó, de movimento, né? E aquela questão da conexão ali entre o homem e Deus ali, sabe? A gente tem um agrupamento aqui, ó. A sensação de agrupamento, né? Os dois estão se conectando ali, ó, sabe? E claro, essa fluidez aqui é uma coisa mais suave. Como ela tem essa curvatura acontecendo, fica suave aqui. Aí, ó, vamos dar uma olhada de novo. Vamos encontrar mais coisa, né? A gente tem aqui uma espécie de várias linhas aqui acontecendo nessa região e tal. Tudo bem que isso aqui é um cérebro, né? Que foi representado aqui. Isso aqui é um desenho de um cérebro. É o formato de um cérebro. Mas, se a gente for atentar só para as linhas, tá vendo essas linhas sendo geradas aqui, agrupando e tal? Essa linha toda contornando toda essa região, os anjos ali dentro e tal. Se a gente tem tudo isso aqui tá agrupando também, né? A gente tá, por causa da proximidade, a gente tem o agrupamento rolando por causa dessa linha externa. E uma coisa interessante nesse desenho é que essas linhas todas desordenadas, né, dessa espécie de pano que gerou essa forma, isso gera aquela sensação de caos, sabe? A ordem aqui, a mistura toda que os anjos estão fazendo e tudo, ela dá essa sensação também de caos. O que será que significa isso nessa arte, sabe? Você tem uma representação de um cérebro, você tem a imagem de Deus ali, e tem todas essas linhas representando uma espécie de caos ou desordem, sabe? Você consegue extrair e pensar nisso aqui? Né? Entender a mensagem que o artista tentou passar? Será que Deus é algo da nossa cabeça? Ou se ou Deus está dentro de nós? É um conflito, sabe? É algo muito complexo que a gente não consegue explicar, sabe? É algo muito além. Então, essas linhas aqui, ó, todas em caos, elas foram pensadas, né? A forma como é que esses anjos foram criados aqui foram para representar isso. Talvez Deus lhe dê tanta orientação no meio de tantos conflitos. Boa, pode ser também, Marcos, uma ótima interpretação, né? No meio de tanto caos aqui existe uma ordem, né?
Pode ser também. E olha só como é que é. Aqui nessa região não tem essas linhas, né? Na representação do homem, não tem essas linhas todas elaboradas, todas misturadas, sabe? Mas a gente tem essa linha diagonal aqui, ó. Tanto da montanha, né? E que é normalmente linhas inclinadas assim, quer dizer instabilidade. É claro, né? Uma montanha desse jeito aqui, se você coloca uma pedra aqui em cima, ela vai sair rolando para baixo, né, velho? Vai gerar essa sensação de instabilidade. A posição daqui, ó, do personagem, ela tá meio angulada também dessa forma, com uma curva. Ele tá gerando uma curva aqui, ó. E inclinado, né? Olha como é que essa curva passa uma suavidade, mas junto com uma instabilidade, né? Porque apesar dele estar tranquilo, né, apoiado ali, olha o tanto de apoio que ele precisa. Ele precisa de um apoio aqui, ele precisa de um apoio dessa perna que está aqui embaixo para ele se manter, ele precisa de um apoio daqui, ele precisa de um outro apoio aqui para ele conseguir manter essa pose. Por mais que o artista não esteja pensando nesses significados, é uma coisa que, como muito do significado ele já está internalizado na gente, a gente já representa aquela linha daquela forma ali, porque a gente entende que uma linha assim é algo parado e algo assim é algo que está em movimento, tá? Só que agora, nesse exercício, vocês vão fazer isso de forma consciente, né? Vocês sabem o significado, vocês sabem qual que são as propriedades da linha e como que você vai analisar a arte de outra pessoa, né, de um outro artista que você gosta, para poder entender, aprofundar mais no que ele está tentando mostrar, tá? Interessante o jeito que eles seguram o braço de Deus, é como se o pensamento ou o caos te afastasse dele. É verdade, né? Meio que travando as coisas, é um outro significado interessante nisso. Aqui, ó, e dá pra gente entender como é que as linhas também influenciam nisso. Vamos pegar aqui, ó, nessa parte, a gente tem aqui uma linha quase horizontal do pescoço desse anjo, né? E a gente tem aqui, ó, passando por trás, lembrem das linhas invisíveis também, tá? Vai ter muita questão aqui que vão existir aquelas linhas que se completam, igual, por exemplo, essa linha que conecta entre o braço do homem e de Deus, que a linha não tá ali. Você vai imaginar essa linha, tá? E a mesma coisa aqui do braço, apesar de não estar representada essa parte aqui, ó, a gente tem uma diagonal para o lado de cá e uma diagonal para esse lado. Se a gente tem uma instabilidade para um lado e outra instabilidade para o outro, nesse ponto aqui, ó, a gente gera um equilíbrio, né? Ou seja, com essa linha, a gente tem instabilidade. Com essa linha, a gente tem instabilidade. E aqui atrás do pescoço está gerando uma força, né? Uma coisa que está equilibrando tudo. Aí a gente consegue realmente gerar essa sensação que Deus está meio que preso ali, né? O anjo está segurando ele, sabe? E olha só que legal. A gente tem essa inclinação aqui desse anjo, jogando para o outro lado, aplicando uma força, sabe? Se o anjo está montando tacando uma força, né? Uma coisa pro lado de cá, indo contra essa parte aqui, ó, ela aumenta ainda mais a resistência nesse ponto. É mais ou menos isso que é o exercício, galera. Tipo, e vocês vão ver que não importa o desenho, por mais que o artista não tenha pensado nessa questão, a representação do significado vai estar lá. Duas instabilidades e uma horizontal, a gente tem uma montanha. Não é, Vince? A montanha é um exemplo disso mesmo, velho. Você falou brincando, mas é um exemplo, velho. Tipo, por que aquele...
você tem uma estabilidade desse lado, uma estabilidade do outro, formou aquela montanha. Por que que tem um monte de material mais aqui no centro? Porque aqui, ó, nesse centro aqui, aquela pirâmide que foi formada, né? Tá tudo em equilíbrio. A gente tem aquele ponto ali central que tá gerando aquele equilíbrio certinho. Então é isso que eu quero que vocês façam, tá? Se puder, pode ser só uma arte também, tá? Só uma, tá bacana. Mas se vocês quiserem fazer com outras, eu tenho certeza que vocês vão absorver muito mais essa questão do significado das linhas e também encontrar outras formas ali, agrupar aqueles significados, né, das linhas para poder representar alguma ideia, tá? Você vai ver que se você pega um desenho, sei lá, um desenho do Homem-Aranha, cara, tem tanta coisa que acontece naquele negócio. E para quem tá no tradicional, como é que faz esse último aí? Você pode pegar, ô Vinci, sei lá, pega uma foto, imprime alguma coisa do gênero, ou, sei lá, tira um xerox e faz ali por cima, não tem problema. Ó, a próxima aqui é um exercício sobre hierarquia de peso de linha. O que seria a hierarquia de peso de linha? O peso de linha, você pode finalizar o seu desenho de maneiras assim super bonitas, sabe? Dando realmente uma visão ali um pouco mais organizada dos elementos que você está representando, né? E aqui tem meio que um passo a passo para vocês fazerem isso. Eu vou fazer aqui, ó, um sketch. Lembra daqueles exercícios de juntar formas? Vocês vão fazer de novo, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer, sei lá, essa parte aqui. Nessa região, vou colocar um quadrado, cubo. Estou fazendo bem fraquinho, que na hora da finalização vocês vão entender. Deixa eu ver o que é mais aqui. Vou colocar nessa parte daqui, ó. Eu vou colocar uma pirâmide meio que encaixando, né? Nesse cubo. Passando lá pro outro lado. Como se fosse um apoio. Tá? A gente tem uma pirâmide rolando aqui e tal. Bacaninha. Já dá para visualizar uma ideia aqui que a gente está querendo fazer, né? Vou até duplicar. Vou colocar esse mesmo desenho desse lado. Seguindo aqui, ó, eu vou meio que aplicar um passo a passo. Mas vocês vão fazer primeiro com essas formas, porque eu quero que vocês tenham repitam aquele exercício lá que a gente fez no Dynamic Sketch, que é muito importante, tá? Só que agora, ao invés de simplesmente fazer uma conexão de forma ali, vocês vão tentar trabalhar um pouco melhor esse desenho. Como é que seria isso, ó? Tá vendo esse passo a passo aqui? Linhas externas grossa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e engrossar essas linhas de contorno. Para dar um destaque pro meu desenho. Ó, só as linhas externas, tá? Ou contornos também. Beleza. Já tá começando a criar um pouquinho mais de destaque esse negócio aqui, né? Mais interessante aqui. Só que eu preciso meio que definir um pouco melhor essa arte, né? Que ainda tem algumas linhas de estrutura e tal. Eu vou passar agora definindo as partes internas. Vou colocar aqui, ó, uma linha mais fina. Aqui. Nas partes que eu quero manter dessa estrutura. Tá? Então, ó, tá mais fina ali que o contorno ainda.
Beleza? Prontinho. Tem aqui também, ó. Vamos coisar aqui. Vou apagar. Essa parte ficou bem feia aqui. Beleza. Tá fininha, tá bonitinha. Tá funcional. Agora a gente já consegue entender um pouco melhor o desenho aqui. Então, ó, qual que é a próxima ideia aqui? Distância. O que está mais distante? O que eu quero trazer mais para perto? Como é que eu consigo representar a distância? Vocês lembram daquela ideia aqui, ó? Que se eu faço uma linha fina, depois eu engrosso, depois eu engrosso mais, depois eu engrosso mais ainda, elas dão aquela sensação de profundidade? É mais ou menos isso que eu vou tentar representar. Então, ó, esse ponto aqui, ele está mais distante, né? Essa região aqui, ó, ela está mais próxima de mim, essa linha daqui, ó. Então, eu posso engrossar ela um pouquinho mais, só que se eu engrossar essa parte daqui, ó, que é uma parte interna, eu vou ter que engrossar também o contorno que eu tinha engrossado antes. Vou colocar aqui, ó, essa aqui, eu vou tentar trazer, ó, tudo que estiver mais próximo de mim, eu vou tentar engrossar um pouco. Nessa linha aqui, ó, eu vou começar fino e vou engrossando ela. Tá? Para dar essa sensação de um pouco mais de profundidade. Olha aqui como é que nessa sensação eu já tenho a ideia, né? Isso aqui está mais próximo. É isso que eu quero representar nessa etapa. Depois, sobreposição. Quando eu tenho dois elementos se sobrepondo, é interessante eu engrossar um pouco essas linhas para poder eu mostrar, né, que qual que está na frente do outro. É meio que um casamento entre a representação da distância com a representação dos elementos mesmo, né? Então, aqui, ó, essa parte daqui, ela está sobrepondo. Ela precisa tanto ser um pouco mais grossa que essa linha meio que continua nessa região. Tá vendo que ela tá indo... Essa linha de contorno aqui, ela tá quase gerando aquele T que a gente falou, né? De visualização. Então, nessa parte, a gente começa um pouquinho mais grosso e vai afinando até chegar naquela finura que a gente tinha pensado para os elementos internos. Tá? E a mesma coisa a gente vai fazer aqui embaixo. Ó. Começa um pouquinho mais grosso e vai afinando até chegar aqui, ó, nessa parte que vai ser bem fininha, que é um elemento interno. Essa parte daqui, ó, ela também está sobrepondo. Pode dar uma engrossada. Vocês vão ver que na questão de sobreposição, muitas vezes vai ser uma continuidade do contorno. Mas, por exemplo, nessa parte aqui, ó, tá rolando uma sobreposição. A gente precisa engrossar essa parte daqui ó, de baixo. Para a gente ter realmente a sensação que está sobrepondo. Senão a gente não vai conseguir visualizar isso. Né? E aqui, esse triângulo também está sobrepondo o cubo. Então a gente engrossa. A gente vai pegar ó, a espessura aqui do contorno e ir afinando ela até chegar naquele formato. Olha só como é que essas linhas que estão aqui internas, essa aqui, essa daqui de cima, eu posso apagar o esboço que eu tinha feito, não tem problema, tá? Isso aqui é diferentemente
daqueles outros exercícios do Dynamic Sketch, você pode apagar sim. Isso aqui é um exercício de finalização. Então, não tem problema você limpar o desenho depois. Tirar essas linhas todas aqui e tudo. Vocês vão ver aqui, vou até afinar um pouco mais essa parte aqui, ó. Só para mostrar que essa parte aqui está mais próxima da gente. Mas essas linhas daqui, ó, que estão internas, elas continuaram finas. Mas ainda assim a gente entende qual que é o formato que tem ali. E antes, a gente estava dessa maneira. A gente passou para o lado de cá. Você está vendo como é que a leitura de toda a imagem melhorou pra caramba? Tudo ficou mais visível, mais fácil de entender o que se trata. Só com os pesos de linha e tudo. Opa! E agora, a gente vai adicionar um outro elemento, que é imaginar a questão das sombras. Né? A gente tem aqui, ó, aqui em cima, a sombra. A gente pode vir aqui, com esse elemento aqui, ó, ele está projetando uma sombra aqui para baixo. Então, essa caixa toda aqui embaixo, ela vai ser sombreada. Vou colocar algumas rachuras aqui, algumas linhas na diagonal, horizontal, vertical. Eu vou colocar aqui na vertical por causa da direção do plano, ó. Tipo, esse plano tá indo, ele tá nessa direção, assim. Esse plano, ele tá assim, ó. A gente consegue, se fosse uma parede, a gente saberia que isso está na vertical, sabe? Então é isso que eu estou tentando representar. Se eu fosse fazer essa linha de sombra nessa parte, eu ia acompanhar essa direção aqui. Tá? Então já gerei aqui a sombra dessa parte. Só que esse quadrado, ele está gerando uma sombra aqui embaixo também. Então, eu vou projetar a sombra que ele teria aqui embaixo. Posso imaginar onde que o seu quadrado está terminando aqui e fazer as linhas, ó. Agora, meio que na diagonal, assim, em direção à pirâmide. Acompanhando essa linha daqui de baixo. Posso até apagar essa linha que eu fiz para projetar a sombra. Olha como é que a gente já está criando uma ideia muito mais clara, mais nítida do que a gente está representando. Então vamos continuar aqui. Vamos pensar no resto da sombra. Ó. A gente tem um cilindro aqui. Assim como o cubo projetou essa sombra, né, nessa pirâmide, eu também vou projetar essa sombra nessa parte daqui. Ó. E eu também vou projetar essa parte, né, aqui embaixo. Afinal, tem um volume ali, né, apresentando. Então, posso até apagar aqui essa parte e fazer a sombra bonitinha ali, ó. Como é que eu faço? Por que eu fiz esse retângulo ao invés de fazer um negócio? Observa isso aqui, ó. Eu tenho uma elipse, né? Uma elipse não, um cilindro. Isso aqui é um cilindro. Se eu vejo ele de lado, ele é um retângulo, né? E na direção ali da sombra que eu tô tendo, a posição do cilindro em relação ao chão que está aqui embaixo é como se a gente estivesse vendo ele de lado. Então, a projeção de sombra que vai ter é só esse retângulo aqui. Tá? E a gente pode, é claro, né, se a gente for imaginar tudo, quiser fazer o sombreamento, tudo bonitinho, a gente pode colocar aqui, pô, de onde que tá vindo a iluminação? Quero colocar ela mais de cima. Aí você vem aqui, coloca a sombra, essa parte.
né? Aí fica a critério de vocês, né? Mas você já viu que seguindo esse passo a passo que eu passei aqui, ó, esse passo a passo todo aqui, a gente consegue uma finalização muito bem elaborada? Próxima etapa, então. Próximo exercício. E o último exercício. Assim como a gente fez nessa questão de luz e sombra e tal, né? Nessa parte de aplicação, que é para a gente mesclar aquelas propriedades para poder gerar um sentimento, vocês vão fazer isso agora criando os seus desenhos, tá? Imaginando algum objeto e tentando traduzir a linha para gerar uma determinada sensação. Eu vou fazer algumas explicações para vocês entenderem como é que deve ser feito. É meio que um estudo reverso daquele da análise, né? Agora, ao invés de analisar o que as linhas do desenho estão gerando de resultado, vocês vão agora aplicar o conceito, né? Então, por exemplo, se eu fizer um cubo aqui, ó, esse aqui é um dos exemplos, eu vou dar, se não me engano, 4, tá? 4 exemplos aqui. Chegou a hora de aplicar o que a gente aprendeu. Ó. Só que eu não quero, eu quero que esse cubo tenha uma textura. Eu quero uma textura, sei lá, de algum, seja um, um pedaço de grama em cima e no meio uma terra. Como é que eu vou representar a grama aqui em cima? Para de criar vida, meu tablet. Ó, vou apagar essa parte. Ao invés dessa linha reta, eu vou trazer algumas linhas assim, ó. Esse agrupamento aqui, ó, continua sendo meu cubo, né? Vou trazer aqui, vou colocar mais linhas quebradas aqui, gerando uma graminha. Pegar aqui, ó, linhas quebradas, vou colocar algumas quebradas mais arredondadas nessa parte. Mesclando junto com algumas mais retas. Sei lá. Para gerar aquela espécie de caos ali, sabe? Isso aqui é uma coisa desorganizada. Grama não é tipo um do lado do outro, né? Para representar isso, o que eu uso? Linhas quebradas. Então dá para você colocar aqui, ó, algumas linhas. Assim. Eu quero dar uma sensação de iluminação nessa parte. Eu quero que a iluminação esteja desse lado aqui, ó. Uma hora minha tablet deixa de criar vida e ter... Isso aqui é a luz, ó. Então, essa parte daqui, eu quero deixar mais claro, mas essa parte eu quero adicionar mais detalhe. Então, eu vou colocar aqui alguns detalhes para gerar essa sensação da grama. Né? O caos ali que eu vou continuar visualizando, ela vai estar visível lá do outro lado. E essa parte vai estar mais iluminada. Na Terra, eu vou ter algumas linhas aqui, algumas camadas. Posso colocar aqui algumas pedrinhas aqui dentro também, talvez. Umas mais finas, outras mais grossas. Só que tá muito certinho essas linhas aqui do cubo, né? Eu quero dar uma quebrada nela para mostrar como se fosse uma camada de terra. Então a gente usa essas linhas quebradas para gerar essa sensação de descontinuidade, né? De que algo ali tá... Ou gerar um padrão aqui de camadas ali. Então, ó. Olha lá, ó. Isso aqui tudo é terra. Beleza. Aqui nesse meio, que é uma curvinha, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer, só continuar essas camadas pro lado de cá. Colocando só algumas linhas mais quebradinhas
também aqui no meio para dar uma textura. E óbvio, né? Vou fazer do outro lado também. Se eu fiz do lado de cá, eu tenho que colocar do lado de cá para continuar a ideia da terra. Então vamos dar aquelas camadinhas aqui do lado de cá. Colocar umas pedrinhas aqui também. Vamos aplicar aquela questão do conceito lá. Vamos engrossar algumas linhas do exercício anterior, né? Você pode aplicar nesse aqui também, ó. Engrossa algumas linhas do externo, as linhas externas. Dá para aplicar algumas sombras, se quiser. Tá sobrepondo, ó. Essas graminhas que estão se sobrepondo. Eu vou colocar um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais grossas. Para realmente mostrar que eles estão por cima da terra. E assim vai. Tá? Então, esse aqui foi a primeira representação, né? A gente tem aqui, ó, nessa parte. Opa! Linhas quebradas. Quebradas. Desordem. Ou complexidade também pode ser. Né? Mais linhas quebradas aqui. Para gerar esse padrão. A gente tem o direcionamento dessas linhas aqui, ó. Direção. Essas linhas elas estão indo nesse ângulo aqui, ó. A gente tem a espessura, peso de linha, né? Aqui, nessa parte aqui de cima. A gente tem aqui, ó, o agrupamento também acontecendo, que eu tinha falado. Da parte daqui, ó. Agrupamento. São as linhas juntas, né? E por aí vai, tá? Tem várias propriedades que num desenho que vocês foram construindo, aplicando aquilo ali, vocês vão conseguir extrair e às vezes até melhorar a ideia inicial que você tinha do objeto que queria representar, tá? Deixa eu ver outro exemplo aqui, ó. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma árvore um pouquinho mais elaborado. Na verdade, antes de ir para a árvore, eu vou fazer um outro exercício, que é aquele exercício de um objeto volumétrico aqui. A gente vai tentar desenhar uma pedra agora. Algo mais simples. Tá, vou colocar aqui assim. Vou pegar colocar essa pedra, sei lá. Quero uma pedra que seja mais perigosa, mais afiada e tal. Colocar umas pontas nela assim, talvez. Colocar para esse lado aqui uma ponta assim. Tá virando um queijo, velho. É live de desenhar queijo agora. Colocar isso na minha cabeça. Agora vai sair queijo. Tô com fome, velho. Vou fazer essa parte aqui, na verdade, ó. Gostei dessa pedra aqui. Fazer, sei lá, uma graminha. Desordem, né? Fazer essa parte descontinuada aqui da graminha. Linhas quebradas. Vamos adicionar aqui a pedra. Essa direção, eu quero ela um pouquinho mais perigosa. Né? Então vamos adicionar aqui. Vamos colocar algumas linhas de contorno, de sobreposição ali, ó, para dar volume. O que eu estou fazendo? Vou colocar uma outra pedra aqui atrás, assim, ó.
Aqui, ó. Essa grama que eu tinha feito, ela estava completamente reta. Sabe? Será que uma grama ficaria tão estável assim, tão paradona desse jeito? Então, ó, eu acho que tá errado. Vamos colocar essa coisa mais pra, sei lá, inclinada ou com um movimento mais curvo. Faz um pouquinho mais de sentido, né? Ó, essa daqui, eu coloquei ela mais inclinada. Ela tá dando uma sensação que caiu e enfincou ali dentro da grama, né? Essa aqui, ela tá assim, essa de trás, ela já tá meio que repousando, sabe? Como essa parte daqui, ó, apesar de não ser uma linha quebrada, né? Ela tá bem assim. Se a gente vê a linha invisível que tá rolando aqui, ó, ela tá numa diagonal assim, ó. Só que é uma diagonal quase completamente vertical, o que dá um pouquinho mais de segurança para essa pedra, né? De estabilidade para a pedra, porém continua sendo uma forma bem agressiva. Eu quero deixar isso aqui bem afiado, vou adicionar uma ponta nela aqui. Que a gente tem, ó, aquela sensação, a gente tem uma linha inclinada junto com outra linha inclinada, a gente aumenta a ideia para esse ponto, né? Esse encontro aqui, ó. E as duas estão aplicando força para esse lado, sabe? Ou seja, essa ponta aqui se torna muito mais perigosa, né? Do que se eu estivesse fazendo uma ponta assim. E agora a gente pode aplicar aquela finalização também, né? Outras propriedades, ó. Espessura de linha, já que essa está sobrepondo a pedra ali de trás, né? Eu quero tornar isso aqui um pouco mais pesado. Eu vou engrossar essa parte de baixo daqui dessas pedras. Colocar essa parte também um pouquinho mais grossa. A grama que está na frente, vou engrossar ela toda. E eu posso dar finalizado esse desenho, tá? Então a gente vai ter essa análise também depois, né? Claro, linha inclinada. Eu quero que vocês anotem o que vocês encontraram nesse desenho, o que vocês imaginaram para conseguir a ideia que você estava pensando, né? Linha inclinada, a ponta, dá uma marcada aqui, ó. É perigoso, né? Tal. Quero que vocês anotem o significado que vocês estavam tentando representar com aquelas linhas, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Linha inclinada é instabilidade. Horizontal, equilíbrio. Por aí vai. Beleza? Isso aqui são algumas explorações que vocês vão fazer. É essa a ideia. Vocês vão pegar essas propriedades aqui, ó. Primeiro, as propriedades principais, né? Retas, curvas, comprimento, peso, espessura, direção, tá? Depois vocês vão pegar também essas subpropriedades, que são os significados dela, horizontais, verticais, inclinadas, juntas, separadas, quebradas e ritmo. E vão criar o seu desenho pensando nesses significados. Posso ficar só nas linhas? Olha só, velho. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, né? Mas esse exercício aqui é o essencial. Cadê? Esse aqui, ó. Vai ser essencial justamente para você conseguir identificar o que não está funcionando naquele desenho que você está quebrando a cabeça há dias, né? E não está conseguindo passar a sensação que você quer. Seja uma anatomia, seja
um cenário, seja, sei lá, qualquer coisa, né, que você esteja tentando representar ali uma cena de terror, como é que você pode representar isso, né, com uma pessoa correndo, igual eu posso fazer aqui, ó. Vamos supor aqui, vou fazer um desenho um pouco mais elaborado, um personagem, que eu quero que esse personagem esteja atacando. Tá, eu fiz aqui, ó. Deixa eu dar um zoom nesse negócio aqui para ter um pouco mais de espaço. Cara, eu desenhei esse personagem aqui. Ele tá paradão, vou colocar o braço pro lado de cá e vou colocar, sei lá, a mão dele nessa direção. Parece que ele tá realmente dando um soco. Eu quero que ele esteja dando um soco. Aí eu faço aqui, coloco a mão dele nessa parte. Saca? Parece? Ele tá dando aquele soquinho ali, né? Só um tequinho. Porque não é essa sensação que eu quero um socaço, né? O que tá rolando com isso aqui, velho? Por que isso aqui não tá dando essa sensação de que realmente é um soco daquele... É um soco de aviso, né? Dá só aquele encostadinho ali. Velho, né? Falta fluidez. Exatamente. Ângulo, gestual, boa. Então, o que eu vou fazer? Vou abusar de curvas que me dá uma sensação de movimento, né? Eu vou revisar aquele material lá e vou encontrar assim, ó. Curvas dá sensação de movimento. Linhas inclinadas dá uma sensação de instabilidade, né? Ou seja, também de movimento, de direção também. Então, eu vou utilizar essas linhas aqui para conseguir o que eu quero, né? Primeira coisa, eu posso trazer, ó, eu posso analisar nessa imagem e extrair o porquê que eu não estou conseguindo sair esse gestual é o seguinte. Tem uma linha dessa forma aqui, né? E se a gente for analisar, isso aqui vai estar um pouquinho mais complicado, né? Mas essa linha aqui, apesar de ser diagonal, se a gente for analisar em perspectiva e tudo, né? Isso aqui, na verdade, tá assim, ó. O personagem estaria assim, ó. Você teria a ideia aqui, o personagem tá assim, você tá com a mão esticada para frente e a outra tá assim, ó. Sabe? Olha como é que tá completamente estático. Uma linha vertical quer dizer que é rígido, né? Que é alguma coisa, que é uma sustentação, uma questão estática que está fixa ali. E as horizontais quer dizer aquele repouso, tranquilidade. Então, eu já identifiquei o problema disso, né? Essa aqui não funcionou. Agora, o que eu quero representar aqui? Eu quero representar um personagem que esteja realmente dando aquela, né, porradona. Então eu já começo aqui, ó, colocando o personagem mais inclinado para frente. Vou colocar a cabeça dele, ó, assim. Indo nessa direção aqui, ó. O corpo, eu quero essa angulação aqui do ombro. E aqui vai estar a mão, assim, vamos supor. Então vamos colocar aqui. O tronco dele vai estar nessa direção, ele está tudo bem inclinadaço. E aqui, ó, a gente vai ter, né, os ombros ali. E agora, essa mão que está aqui, ó, ela também está inclinada. E a gente pode colocar agora uma linha, talvez, sei lá, vamos supor que ele esteja meio que dando um apoio com essa outra mão aqui. Diminuir um pouco para ter espaço para desenhar.
Vou colocar essa mão aqui, ó, um pouco mais para cima. A gente vai ter o braço aqui. Colocar a mão dele nessa parte. Olha como é que agora a gente já aplicou aqueles dois conceitos ali, as linhas em S e as linhas na diagonal. A gente tem a linha diagonal aqui, né? A gente tem a linha, quer dizer, a gente tem a linha diagonal nessa direção. A gente tem esse S formando aqui no braço e essa imagem automaticamente ficou mais fluida. Ele está ali preparando para dar aquele soco e tal, mas está muito mais movimentando, né? Do que se ele tivesse só paradinho aqui, ó. Então, entendeu como é que é a ideia? De usar a exploração de propriedade, como é que você vai realmente aplicar isso no seu desenho? Né? E é justamente por... esse aqui é o principal... um dos principais exercícios, tá? Eu quero que vocês façam isso. Por isso, eu quero que vocês façam pelo menos 4 imagens explorando as propriedades, tá? Não precisa ser, sei lá, um personagem todo finalizadão, elaborado. É só... Pode ser igual eu fiz aqui, ó. Umas pedras. Já vai passar um sentimento, né? Você pode quiser, você quer fazer um personagem, tá com dificuldade em fazer pose, faz em palitinho. Sei lá, faz um triângulo aqui, ó. Você vai ver que só um personagem assim já é muito mais dinâmico que o personagem assim, tá? Mas não leva isso como tipo, vou fazer de qualquer jeito, né? Vou fazer meus estudinhos aqui, ó, rapidinho, só para falar que eu fiz. Porque isso aqui é uma das coisas mais importantes, velho. E vocês vão ver que todas essas propriedades de linhas, elas são aplicadas num negócio que todo mundo apanha, que é justamente composição, tá? Gestual também. Você viu aqui, ó. Isso aqui é gestual. Sabe? Quantas vezes não viram ali, Marquinhos, como é que melhora meu gestual e tal? E eu falo, olha, aproveita, usa linhas mais curvas, usa o gingado ali do corpo e tal. Né? É uma parte que a gente vai começar a aprofundar mais isso quando a gente estiver vendo lá na parte de anatomia, tá? Mas você pode ver que já pensando na linha, só na linha, você já consegue melhorar muito o seu desenho. Beleza? As churas também ajudam na sensação de movimento, né? Sim, ó, Mafis. Mas a questão da rachura, no caso, você entraria na propriedade de agrupamento, né? Igual, por exemplo, se eu faço as linhas assim, ó. Deixa eu mostrar aqui aquela... Tá aqui, ó. Aqui. A rachura para poder, né, que você utilizaria para gerar um movimento seria essa aqui, ó. Tá? E você vai trabalhar, ó, a questão de continuidade da linha, né? Dar o ritmo dela, a direção, se ela é curva ou se ela é reta, mas está inclinada para algum canto, sabe? Então, assim, a própria técnica de rachura, ela considera essas propriedades também, né? A próxima live, a gente vai ver formas e logo em seguida a gente vai entrar nessa questão de rachuras. Eu vou fazer uma live específica de rachuras e finalização do desenho, tá? Mas a gente vai aprofundar isso porque na rachura entra um pouco mais de conceitos ali, que dá para você chegar numa finalização legal. Então, deixa um pouco mais para frente que a gente vai entrar realmente nesse esquema de rachura para não confundir muito. Porque esse aqui já é um assunto muito elaborado. Então,
Eu só quero que vocês façam esses exercícios, foquem nas linhas, como das propriedades delas, né? De como aplicar e conseguir transmitir aquela sensação, para só depois a gente realmente chegar naquela parte de aplicação no desenho que a gente vai aplicar no dia a dia, né? Isso aqui é um estudo da teoria, para depois a gente vir com a aplicação real total ali, beleza? Mas são exercícios simples assim, parece pesado e tal, mas isso aqui é só de linhas, tá? Eu tô tentando manter esses exercícios simples para não atolar vocês de coisas para fazer. E a gente vai aos poucos crescendo o conteúdo, crescendo esses fundamentos e aprofundando cada vez mais. Então, se esses exercícios estão fazendo agora, pode ter certeza que vai ser muito aplicado no próximo conteúdo, tá? Igual, por exemplo, aqui, ó, nessa questão das formas e tudo, vocês viram que já apareceu, ó, conteúdo lá da primeira live do Dynamic Sketch, né? Eu acho que esse da pedra seria legal mostrar as formas geométricas que a gente usou até chegar na forma final. No caso aqui, ô Vitinho, foca só na linha. As formas a gente vai ter um conteúdo específico para isso, tá? É porque você vai ver que a leitura de uma forma, ela depende da linha para poder ter aquele significado. Você viu aqui, ó, do triângulo. Essa representação do triângulo. São dois triângulos aqui. Isso aqui é uma forma. Mas por causa dessas duas linhas aqui, ó, é que gerou uma sensação de mais afiado e a outra sensação de mais instabilidade.